Sabe aquela palavra que diz, dai, ser-vos-á dado? Eu tenho visto ao longo desses vários vídeos que temos gravado, eu meditando, porque na verdade eu fazendo isso eu estou dando, mas ao mesmo tempo estou recebendo. E que maravilha, Quanto mais eu dou, mais eu também tenho recebido. Graças a Deus, é a palavra de Deus se cumprindo mais uma vez. Vamos pedir a Deus que Ele fale conosco. E hoje Isaías capítulo 24. Olha, esse livro de Isaías é um livro repleto de bênçãos, espirituais para nós, porque ele reflete o que está acontecendo nos dias de hoje, sendo que tudo isso aqui já aconteceu, Já faz parte da história de Israel, mas nós vemos exatamente como a humanidade vem se comportando igualmente no passado. Senhor, que o Senhor nos dê o temor e a ousadia para nos mantermos firmes com o Senhor até o fim, nos fazendo livrar de toda cilada do diabo. Senhor, abençoa-nos nessa meditação que temos feito da Tua Palavra, que ela nos ilumine e venha nos guardar de todo o mal. Amém. Ele começa assim: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, o que paga usura. Agora o comentário do 2 diz: o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. A exposição das classes sociais, indistintamente, nos faz ver que todo aquele que estiver com o coração corrompido pelo pecado sofrerá o dano do juízo divino. O Altíssimo não faz acepção de pessoas. Isso está lá em Atos 10, 34, que ele diz: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E não é injusto com ninguém. Ao contrário, ele dá a todos a chance de se arrependerem, mas cabe a cada um detestar e abandonar o próprio erro, para que alcance a remissão dos pecados e a salvação da alma. Mas infelizmente há quem ainda rejeite isso, Rejeite o perdão, rejeite o amor de Deus e infelizmente viva longe, afastado do Criador. No 3, de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. O comentário do 4 ao 6. A terra pranteia e se murcha. O sofrimento da criação vem sendo percebido desde a queda do homem no jardim do Éden. Então, Gênesis 3,17 diz: e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Romanos 8, 19 ao 23 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Continuando o texto, diz: o profeta revela que o motivo da desolação e da desordem sobre a nação
não era outro senão a infidelidade do povo à aliança com Todo-Poderoso. Aliança significa pacto, acordo entre pessoas que se comprometem com direitos e deveres mútuos. Israel havia feito esse pacto com o Altíssimo e se comprometido a obedecer a ele. Mas o povo escolheu desonrar a Deus e transgredir as suas leis, quebrando assim o compromisso com ele. Sem firmar aliança com o Senhor, as pessoas caminham para a desolação. Mas quem for humilde para reconhecer a própria necessidade e se curvar a ele, seguindo com fidelidade até o fim, além de não sofrer condano da destruição futura, se tornará seu aliado e, consequentemente, um vencedor neste mundo. Lembra que Deus ele colocou 2 montes, o da bênção e da maldição. É óbvio que ninguém escolhe o monte da maldição, né? O monte da bênção é o preferido. Mas veja como que é a natureza do ser humano. Mesmo que sem ele perceber, as suas escolhas o leva para o monte da maldição. Quer dizer, ele faz a escolha errada. Por isso a necessidade do ser humano investir em ter o Espírito Santo, porque só ele pode nos levar ao caminho certo. Jesus falou, eu sou o caminho. Então só há um caminho, é Jesus. Então, quem abandona Jesus ou quem decide seguir na mão contrária a Jesus, está seguindo para o monte da maldição. No 7, pranteia o mosto, enfraquece a vide, suspiram todos os alegres de coração, cessa o folguedo dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que beberem. Demolida está a cidade, vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho, toda alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade ficou a desolação, a porta ficou reduzida a cinzas, a ruínas, porque assim será no interior da terra, e no meio deste povo como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabando a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. O comentário do 14, cantarão com alegria. O povo seria disperso pelas nações vizinhas, mas um remanescente, preservado e livre, retornaria celebrando a fidelidade do Altíssimo. Esse cântico também será entoado pelos remidos em louvor pela salvação recebida. Não haverá glória superior que vence todo o mal, inclusive a própria carne, a fim de se deleitar na presença do Todo-Poderoso no céu. Apocalipse 18:20 diz assim: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. O 15. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente, nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo, mas eu disse, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos têm tratado perfidamente. Sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. O comentário diz, ai de mim. Da visão gloriosa de justiça, Isaías passa para o contraste da realidade à sua volta. Isto é, enquanto ouvia o louvor dos exilados que haviam vencido a humilhação e a dor, ele via a falsidade, o engano e a injustiça dos perversos. Então ele ia de um extremo ao outro, né? Ao extremo da alegria por ver o que iria acontecer no futuro, mas ele viu o engano que estava as pessoas, né? O quanto elas viviam dissimuladamente, sem pensar no que viria pela frente e não dando ouvidos à voz do profeta. 17. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra, e será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra, e de todo cambaleará a terra como ébrio,
e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos dos altos nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. O comentário que vai do 17 ao 21, o medo, a cova e o laço. As calamidades do juízo divino serão muitas. Elas são retratadas aqui como armadilhas, de modo que quem escapar de um jeito não escapará do outro. Esses sofrimentos que virão sobre todo o mundo envolvem tanto a esfera física quanto a espiritual. A única maneira de ser poupado é se submetendo aos mandamentos sagrados. Vivemos os dias finais e podemos constatar, por meio das Escrituras, que o retorno do Senhor Jesus se aproxima juntamente com todos esses grandes feitos que irão afligir a humanidade. Tudo já foi avisado de antemão, mas muitas pessoas insistem em viver despreocupadamente, sem temer os acontecimentos vindouros. O que irá suceder já foi determinado por Deus e ele não voltará atrás. Cabe a cada um ter a atitude certa com relação à própria vida e à própria salvação. É uma verdadeira tristeza, né? Saber que há pessoas que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, elas rejeitam, né? E elas vão pagar um preço muito caro por estarem hoje rejeitando a palavra de Deus, que pode levá-las à salvação. Isaías capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. O comentário diz: os conselhos antigos de Deus são a sua declaração dita outrora por meio dos seus servos. Embora tenham se passado muitos anos, eles continuam atuais, pois a palavra do Altíssimo vale por toda a eternidade. Por isso, jamais podem ser desprezados. Pelo contrário, devemos tirar proveito de todo o ensinamento que contém nas Escrituras, pois da mesma forma que sua palavra trouxe direção para Israel, trará para cada um que fizer bom uso dela. A ideia de que os princípios bíblicos estão ultrapassados e por isso não servem para a vida moderna é totalmente equivocada e maligna, lançada com o intuito de fazer as pessoas se distanciarem cada vez mais do verdadeiro caminho, o Senhor Jesus. Por essa razão, não encontram alento, paz, sabedoria, liberdade, resposta, direção e salvação. Que você possa encontrar esse alento através da palavra que hoje você lê, ela venha trazer vida ao seu coração. 2. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do poço dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como tempestade contra o muro. Então, isso é o que Deus é para aqueles que se refugiam nele, né? A fortaleza, né? Ele tira a angústia, ele é o refúgio no meio da tempestade. Faça dele isso. Quando você ora a Deus, você está fazendo dele o seu refúgio. No 5. Como o calor em lugar seco, assim abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados, e destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos,
e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. O comentário do 8 diz: o Senhor aniquilará a morte e enxugará as lágrimas. O triunfo e a restauração dos salvos na eternidade serão perfeitos. Para isso, o Senhor Jesus, como homem, experimentou a morte para poder nos livrar dela. Hebreus 2,9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Por isso o Senhor Jesus, ele é o primogênito, filho primogênito de Deus, ele é o primogênito a ter ressuscitado dentre os mortos. E logo a seguir a ele todos nós. Quando nós nos tornamos, somos regenerados, feitos filhos de Deus, então nós também nos tornamos primogênitos de Deus nesse mundo, as primícias de Deus na terra. E também, assim como Jesus ressuscitou, vamos também nós ressuscitarmos. É uma promessa gloriosa. Aí, continuando o comentário, diz: sua vitória, ao destruí-la, se tornará também a nossa. Então, 1 Coríntios 15, 54 e 55, diz: e quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Seguindo o texto do comentário do bispo: em seu reino não haverá tristeza, angústia, perturbação ou dor, e nenhum motivo para aflição ou choro. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos de dor que eu já passei, eu me recorro a esse versículo de Apocalipse 21, 4, Porque ele me faz lembrar do que me espera na eternidade. Um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nada. Nós vamos estar com o nosso Senhor. Enfim, em casa. Mas enquanto estivermos aqui nesse vaso de barro, nesse mundo, vamos enfrentar muitas lutas. Aí, continuando e finalizando o comentário do bispo, as Escrituras trazem encorajamento e promessas, e o Espírito Santo se manifesta, trazendo consolo, paz, alegria e solução para os nossos problemas. Porém, a completude de bênçãos e a perfeita restauração do ser humano se darão somente no céu. Terminando aqui no 9. E naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. Estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá sua altivez com as ciladas das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-la-ás, derrubá-la-ás por terra até o pó. Por um lado, aqueles que não seguiam a vontade de Deus veriam a justiça de Deus acontecer e sofreriam demais. Porém, esse capítulo 25, ele é como se fosse uma almofada para aqueles que iriam passar por todas as tribulações, como todo mundo iria passar, mas tinham um alento. Olha, Deus vai ser com você. Deus vai estar com você. Sabe, quando você vai lá em Mateus, no último capítulo, o Senhor Jesus, ele encerra a esse capítulo dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, nós estamos vivendo nesse mundo, e quando nós nos convertemos, nos entregamos para o Senhor Jesus,
nós temos essa garantia que Ele estará conosco todos os dias. Mas todos os dias são bons? Todos os dias faz sol? Todos os dias são alegres? Não. Há dias mais difíceis, há dias de tristeza, há dias de angústias, há dias de perdas, há dias de alegria, há dias de conquistas, há dias de dar testemunho. Enfim, nós vamos enfrentar 1001 coisa, mas uma garantia nós temos da parte de Deus é que Jesus estará conosco todos os dias. Então essa é a força que me faz levantar todos os dias pela manhã, de ir à igreja, de buscar ao meu Deus, de gravar esses vídeos, de ajudar aquelas pessoas que querem ajuda, né? Porque nem todas querem, algumas querem, outras não. Então essa é a força que eu tenho de me levantar todos os dias e às vezes a minha vida, às vezes não, sempre, a minha vida é uma rotina, eu enfrento a rotina e todos os dias Deus quebra essa rotina com algo novo, com testemunho, dando um problema para que nós venhamos resolver, mas eu vejo Deus em tudo. E aguardo ansiosamente por esse dia que está lá escrito em Apocalipse 21:4, onde toda lágrima será enxugada de nossos olhos. Espero ter ajudado, dê o seu gosto nesse vídeo, manda esse vídeo para alguém, né? Vamos evangelizar através dessa plataforma e, claro, coloque nos comentários a sua dúvida ou a sua pergunta. Deus abençoe ainda mais.